Olá, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série de aulas no nosso curso Os 8 Hábitos dos Líderes Eficazes de Grupos Pequenos. Esta é a aula 3. Nós vamos falar sobre o segundo hábito, que é a oração. Ore diariamente pelos membros do seu grupo. A oração é a melhor coisa que alguém pode fazer por Deus e pelos homens, segundo S.D. Gordon. A oração é a atividade mais importante do líder de grupo pequeno. Se um líder de grupo pequeno pudesse fazer somente uma coisa para tornar seu grupo mais eficaz, essa coisa seria a oração. Nós nos distraímos facilmente, ficamos desanimados e não oramos o suficiente. Líderes de grupos pequenos altamente eficazes consideram a oração um auxílio inegociável. Portanto, se você deseja no seu coração ser um líder de grupo pequeno eficaz, precisa dar a importância a este item, a este hábito que é a oração. Motivos porque os líderes de grupos pequenos oram diariamente pelos seus membros. Vamos lá. Em primeiro lugar, a oração é a tarefa mais importante de um líder. Há uma correlação interessante entre o tempo gasto em oração e a multiplicação de um grupo pequeno. Uma pesquisa revelou que líderes que gastam 90 minutos ou mais em devoções diárias multiplicam seus grupos 2 vezes mais rapidamente que os que gastam menos de meia hora. Separar tempo para orar faz toda a diferença. Então, você precisa, assim como eu, assim como todos nós, assumirmos essa responsabilidade de orarmos diariamente, se nós quisermos ver o poder de Deus atuando na vida do nosso grupo pequeno e multiplicando também esse grupo. Segundo motivo pelo qual nós precisamos orar é que a oração nos poupa tempo. O maior obstáculo para a oração é que estamos sobrecarregados com outras tarefas diárias. Parece que nunca dispomos de tempo suficiente, mas na verdade a oração nos poupa tempo e esforço. A oração permite a Deus realizar coisas em períodos curtos de tempo que nós não seríamos capazes de realizar sem Ele em meses ou mesmo em anos de trabalho. Se você quer fazer pelas suas próprias forças, você vai ver que você vai suar mais a camisa e as coisas vão demorar para acontecer. Quando Deus está no negócio, a coisa se potencializa de uma forma muito mais rápida. Terceiro motivo pelo qual nós devemos orar, a oração é onipresente e é onipotente. A oração se conecta com a onipresença e onipotência de Deus. Então, ao orarmos, não importa o lugar onde nós estejamos, a pessoa ela pode ser conectada a você pela oração, né? E o seu pedido, o seu clamor chegará aos ouvidos de Deus e conectará a vida dessa pessoa à sua, e assim as coisas vão acontecendo para que aquela pessoa esteja recebendo ali o favor de Deus, a graça de Deus, mediante a sua oração. Em quarto lugar, a oração torna tudo melhor. A oração tem uma maneira de tornar todas as coisas melhores, né? Ela torna você um líder mais amoroso e espiritualmente sensível. A oração faz com que o encontro do grupo tenha vida. Ela torna o preparo para o encontro do grupo pequeno rápido e tranquilo. A oração anima os membros do grupo pequeno entre uma reunião e outra. A oração faz com que o convite de novas pessoas seja mais bem-sucedido. Ela facilita o convite e o mentoreamento de um auxiliar. Ela acrescenta alegria e diversão aos encontros de comunhão, os encontros sociais do grupo pequeno. A oração une os membros do seu grupo. A oração sempre vai trazer vantagens. Claro que nós precisamos orar especificamente por tudo isso que nós falamos. Precisamos pagar esse preço de orar diariamente pelos membros do nosso grupo pequeno. A oração também provê a percepção necessária. Este é o quinto ponto. A verdadeira oração não apenas fala, mas também ouve. A oração nos conecta com Deus e Deus conhece todas as coisas. Quando estamos ouvindo na oração, Deus nos provê percepção a respeito de questões importantes.
Subitamente temos uma nova compreensão das necessidades, dos dons, das lutas e do potencial dos nossos membros. Reconhecemos a pessoa certa para recrutar como nosso auxiliar. É importante nós estarmos sensíveis a essa voz de Deus que vai nos dar a direção em relação àquilo que nós vamos ter que tomar de decisão dentro do nosso grupo pequeno. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, fala do pecado que o sacerdote estava cometendo de não orar pelo seu povo. Olha só, então se você recebeu essa tarefa de ser um líder de grupo pequeno, é tarefa sua orar pelos membros do seu grupo pequeno. Caso você não esteja orando pelo seu grupo pequeno, a Bíblia encara isso como um pecado. Todos nós temos essa responsabilidade, então, de orarmos pelos nossos liderados. Todos nós precisamos de oração o tempo todo. Ore pelo seu grupo e ensine os membros a orar por você e todos serão beneficiados. Assuma os seguintes compromissos em relação aos membros sob sua liderança. Primeiro, orar diariamente. Não podemos abrir mão disso. Ore diariamente e às vezes até 2 vezes por dia, dependendo da situação, dependendo da disponibilidade da pessoa. Precisamos ter esse compromisso de orar diariamente. Segundo, esteja à disposição em tempos de necessidade. O líder, ele precisa estar atento a alguns eventos, né, que fazem com que se conecte mais com a pessoa, né? E alguns eventos em que a pessoa precisa mais. Por exemplo, a morte de um ente querido. O líder precisa estar perto ali e principalmente orando por aquele membro. Terceiro, contate regularmente os membros. Esse é um compromisso que precisa ser feito. Quarto, seja exemplo de um cristão em crescimento. Mas quero chamar a atenção aqui para o primeiro, que é a oração. Então, acima de tudo, nós precisamos assumir esse compromisso de orar diariamente por todos os membros do nosso grupo. A oração é a nossa maior arma espiritual contra Satanás, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os poderes e potestades do mal. Então, nós precisamos saber com que armas nós devemos lutar. As 2 coisas que Satanás mais teme são a oração e a multiplicação do grupo pequeno. Devemos orar não somente para não perdermos terreno, mas também para ganharmos terreno. Não apenas para proteger os nossos membros do grupo pequeno, mas também para ir multiplicando os nossos grupos e alcançando mais território para a glória do Senhor. 7º motivo pelo qual nós devemos orar: Deus nos abençoa quando oramos pelos outros. Quando oramos pela saúde de outras pessoas, Ele abençoa a nossa. Quando oramos pelos filhos de outras pessoas, Ele abençoa os nossos. Quando oramos pelo casamento de outra pessoa, Ele abençoa o nosso casamento. Quando oramos pelas finanças de outras pessoas, Ele abençoa as nossas finanças também. Deus abençoou Jó quando ele orou pelos seus amigos, lá no texto de Jó 42, versículo 10. Dicas para a oração altamente eficaz. Primeira dica, é muito importante você estabelecer um horário e um tempo específico para oração. Naquele momento você vai desligar o seu celular, você vai se desconectar de tudo, você vai tirar um tempo para orar. Então, que seja 15 minutos, que seja meia hora, naquele tempo será o seu tempo de oração. Tenha um lugar habitual. Mateus 6, 5 a 7 fala sobre um quarto, né? Então, a ideia é que você procure um ambiente seguro, um ambiente secreto, em que você possa orar tranquilamente, mas faça desse lugar um lugar habitual, em que você possa orar todos os dias. Terceira dica aqui, faça um plano de oração. Exemplo de planos de oração: a oração dominical, a oração do Pai Nosso, né? Então tem ali uma sequência: adoração, petição e confissão, né? Então tem um modelo que você pode adotar, é adoração, confissão, agradecimento e súplica, né? Esse modelo você pode adotar aí como o seu modelo de oração, para que facilite esse esquema na sua cabeça e você possa ter ali organizado o seu hábito de orar. Em quarto lugar, aqui a quarta dica é: anote em algum lugar
os pedidos e as respostas de oração, um caderno de oração ou diário de oração. A tinta mais fraca é melhor do que a memória mais aguçada. Ou seja, você vai olhar aqueles pedidos de oração e você vai orar por aqueles pedidos. Aqueles nomes que estão ali não são apenas nomes, né? São pessoas que serão alcançadas pelo poder da oração. Então, use esse caderno de oração e anota o dia também que aquela pessoa foi alcançada, foi abençoada, que aquela oração foi respondida. Isso é muito importante porque vai criar em você um desejo ainda maior de continuar orando, porque você vai ver os resultados acontecendo. Então, ore e faça esse caderninho de oração que vai te ajudar bastante a identificar aquilo que Deus já está respondendo de oração. Quinta dica, peça para Deus direcioná-lo para um texto apropriado. Sempre conecte, então, a oração e a Bíblia, a palavra de Deus. Tenha sempre um estudo bíblico para poder acompanhar o seu tempo de oração. Sexta dica, tempere sua intercessão com ações de graças por todos os membros. Podemos facilmente ficar frustrados com pessoas que fomos chamados para liderar, mas continue orando por eles e agradeça por eles. Então, se você tem ali algumas pessoas que estão dando trabalho, de repente você vai interceder pela vida daquelas pessoas, mas sempre mescle com ação de graças, porque foram essas as pessoas que Deus colocou para que você acompanhasse, para que você dirigisse, para que você liderasse. Então, Deus tem um propósito em tudo isso e agradeça a Deus pelas pessoas que Ele colocou no seu caminho para você liderar e colocou no seu grupo, né? Sétima dica, una jejum com oração para um ministério mais eficiente. Então, se você conseguir aí, faça o jejum junto com a oração e você vai ver as coisas acontecendo mais rapidamente. Aí vai um conselho prático antes de iniciar seu jejum, determine um período em que você planeja jejuar e do que você planeja se abster. Tá? Então, naquele tempo que você dedicaria fazendo aquela outra atividade, por exemplo, alimentar-se, você vai se dedicar à oração. Né? Então, nesse tempo, você vai separar, você vai se consagrar, né, nesse tempo para a presença de Deus. Tá certo? Então, não é apenas abrir mão de uma refeição ou abrir mão de algo. É importante que aquilo seja dedicado ao Senhor. E isso vai fazer com que o jejum seja mais eficiente. Segundo, defina alguns objetivos para o seu jejum. Então, se você está jejuando, coloque ali alguns objetivos claros para que você consiga perceber o Deus respondendo às suas orações e o seu jejum. Terceiro, prepare-se espiritualmente, arrependendo-se de todos os seus pecados. É motivo importante aqui de ressaltar, né? Se a gente jejua, mas continua em pecado, não tem jeito, né? Deus não vai atender a nossa oração, ou até atende pela misericórdia dele, né? Mas poderia ser algo ainda maior, o efeito da oração seria muito maior se nós nos consagrássemos e pudéssemos também abandonar toda a prática de pecados. Quarto, prepare-se fisicamente ao diminuir a porção de alimento nas refeições nos dias que antecedem o jejum. Muita gente pensa assim, amanhã eu vou jejuar, então hoje à noite eu vou enfiar o pé na jaca. Né? Muita gente vai lá, né, come aquele monte de coisa e tal, achando que no dia seguinte ele vai ficar sem comer, então ele precisa de bastante alimento antes. Isso é um engano, tá certo? O seu estômago ele está preparado para aquela quantidade de comida e caso você faça um jejum muito prolongado, é importante você fazer um preparo físico e diminuindo as porções de comida até o dia em que você inicia o seu jejum. Assim, o seu corpo vai estar melhor preparado. Quinta dica, separe bastante tempo para estar na presença de Deus. Não adianta só passar fome, né? Então, tem que estar na presença de Deus também. E 6, considere o efeito que o jejum pode ter sobre uma possível medicação prescrita. Ou seja, se você toma algum medicamento, então tome bastante cuidado ao fazer jejum.
Pergunte para o seu médico se você pode fazer jejum, se você pode fazer a prática dessa disciplina espiritual que também faz muito bem para o corpo, mas claro que existem algumas pessoas que não podem fazer jejum. Oitava dica oitavo motivo pelo qual nós devemos orar, pelos membros do nosso grupo. Ore por todos os membros possíveis do encontro antes do grupo pequeno se reunir. É melhor orar antes que surjam os problemas. Ore por todos os participantes, pela adoração, pelas orações, pela aplicação da palavra. Cubra tudo com oração. Isso vai dar a você confiança de que Deus fará tudo o que Ele deseja fazer no encontro do seu grupo pequeno. Então, você vai orar antes, regar todos os acontecimentos que estão sendo planejados ali com oração, e isso vai fazer com que você tenha mais autoconfiança para chegar no grupo e fazer aquilo que foi programado. Nono motivo, ore pelos seus auxiliares e pelos grupos futuros que serão gerados a partir do seu grupo atual. Bons auxiliares são aqueles que ajudam a colher, manter sua colheita e vão um dia multiplicá-la quando liderarem seus próprios grupos. Nós podemos encontrar bons auxiliares quando estamos de joelhos. De joelhos é a melhor forma de encontrar bons auxiliares. Lembre-se de Jesus que antes de escolher os apóstolos, ele passou uma noite inteirinha orando e logo depois ele chama os seus apóstolos. O décimo motivo pelo qual nós devemos orar por todos os membros do nosso grupo é ore para que a graça de Deus ajude você a colocar em prática todos os 8 hábitos, especialmente o hábito da oração. É importante você orar para que você tenha força para continuar orando e orar por aqueles que também estão na disposição de orar. Faz parte desse processo e é importante que a gente se ajude mutuamente nessa intercessão pela oração. Quando a gente se coloca para orar, muita coisa acontece, Então, aparece telefone tocando, visita que chega, enfim, muita coisa vai acontecer para impedir que você não ore, Então, para impedir que você ore, desculpe. Aí é importante você, então, orar por aqueles que estão orando, Orar pelo seu período de oração, e isso vai te ajudar, com certeza, a ter um momento mais sublime na presença de Deus, ok? Esta foi a nossa aula sobre oração, este foi o nosso segundo hábito, e na próxima aula nós vamos falar sobre o nosso terceiro hábito, que é o convite. Vamos lá, daqui a pouquinho, então, no próximo vídeo, você vai acompanhar a aula 4 sobre convite. Até mais!